Milagre confirmado, jovem livre de resistência à insulina, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos, mas dentro de nossa casa, o clima era de preocupação. Meu filho, Lucas, então com 19 anos, havia passado os últimos meses enfrentando um cansaço que não tinha explicação. Ele, que sempre fora um jovem cheio de energia, ativo nos trabalhos da igreja e disposto a ajudar em tudo, agora mal conseguia levantar da cama sem sentir uma fraqueza que o deixava abatido. No início, achamos que fosse apenas o cansaço dos estudos ou do trabalho, mas quando ele começou a perder peso sem motivo aparente e a sentir uma sede constante, mesmo bebendo litros de água por dia, soubemos que algo não estava certo. Os primeiros exames vieram com um diagnóstico que nos deixou atordoados: resistência à insulina, uma condição que, se não tratada, poderia levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 e uma série de outras complicações. O médico explicou que o corpo de Lucas não estava respondendo corretamente à insulina, hormônio responsável por regular o açúcar no sangue. As células pareciam resistir à ação desse hormônio, fazendo com que o pâncreas trabalhasse em excesso, tentando compensar. O resultado? Fadiga extrema, dores de cabeça frequentes, visão turva em alguns momentos e uma sensação de mal-estar que o acompanhava o dia todo. Lucas, que sempre fora um jovem de fé, não se abalou de imediato. Ele olhava para mim e para meu marido e dizia: pai e mãe, não se preocupem. Deus sabe de tudo. Se ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Mas, confesso, minhas noites se tornaram longas. Eu me levantava enquanto todos dormiam e ficava ajoelhada ao lado da cama, derramando meu coração em oração. Senhor, o Senhor sabe que Lucas é um jovem dedicado à tua obra. Ele não merece isso. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor toque no corpo dele e restaure sua saúde. Não permitas que essa enfermidade progredia. Dá-nos força para suportar e sabedoria para saber como agir. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Lucas teve que mudar radicalmente sua alimentação. Nada mais de doces, refrigerantes ou alimentos processados. Tudo tinha que ser controlado. Carboidratos medidos, horários certos para as refeições, exercícios físicos diários. Ele seguia à risca, mas mesmo assim os exames não mostravam melhora significativa. Os níveis de glicose continuavam altos, e a resistência à insulina persistia. Foi então que, em uma noite de oração na congregação, o irmão que presidia a reunião fez um apelo: irmãos, temos aqui entre nós um jovem que está lutando contra uma enfermidade. Vamos nos unir em oração por ele, pedindo ao Senhor que, se for da sua vontade, o livre desse fardo. Naquela noite, enquanto as mãos dos irmãos se estendiam sobre a cabeça de Lucas, senti uma paz que não vinha de mim. O irmão orou com uma fé que contagiou a todos. Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de Jesus, que toques no corpo do nosso irmão Lucas. Sabemos que tu és o médico dos médicos e que nada é impossível para ti. Se for da tua vontade, restaura as células do seu corpo, faz com que a insulina volte a agir como deve. Dá-lhe saúde, Senhor, para que ele possa continuar servindo-te com alegria. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas enquanto ele, com voz trêmula, dizia: Amém, Senhor. Eu creio. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou com a dieta e os exercícios, mas algo havia mudado. Ele acordava com mais disposição, a sede excessiva havia diminuído, e aquele cansaço que o acompanhava havia meses parecia estar se dissipando. Uma manhã, cerca de 3 semanas depois daquela noite de oração, ele me chamou no quarto: Mãe, eu estou me sentindo diferente. Não sei explicar, mas sinto que algo mudou dentro de mim. Eu o abracei, e juntos agradecemos a Deus por aquela pequena, mas significativa melhora. O médico, ao ver os novos exames, ficou surpreso. Os níveis de glicose estavam dentro da normalidade, e os marcadores de resistência à insulina haviam caído consideravelmente. Isso não é comum, ele disse, olhando para os papéis com expressão de espanto. Geralmente a melhora é gradual e com medicamento. Vocês fizeram alguma mudança radical? Meu marido respondeu com calma: Doutor, nós oramos. Pedimos a Deus, e ele ouviu nossas súplicas. O médico, embora não fosse um homem de fé, apenas balançou a cabeça e disse: Continue fazendo o que estão fazendo. Os resultados são impressionantes. Mas a batalha não havia terminado. Alguns meses depois, em um novo check-up, os exames voltaram a mostrar uma leve elevação nos índices. Foi como se uma nuvem escura pairasse sobre nós novamente. Lucas, dessa vez, sentou-se na sala e chorou. Pai, por que isso está voltando? Eu pensei que já estava livre. Meu marido, com a Bíblia aberta, leu para ele as palavras de Jesus: tudo é possível ao que crê.
E então, com lágrimas nos olhos, disse: Filho, não é porque a luta voltou que Deus deixou de estar conosco. Talvez Ele queira que aprendamos a confiar nele ainda mais. Naquela mesma semana, a congregação se reuniu novamente em oração. Desta vez, não foram apenas os irmãos da nossa cidade, mas também de congregações vizinhas que, ao saberem da recaída, se uniram a nós. As orações subiam ao céu como incenso, cheias de fé e persistência. Uma irmã mais velha, conhecida por sua vida de oração, aproximou-se de Lucas e, colocando as mãos sobre seus ombros, disse: Meu filho, não desanime. Deus já começou a obra em você, e Ele vai completá-la. Lembre-se de como o Senhor livrou Daniel na cova dos leões e os 3 jovens na fornalha. Ele não nos abandona. Aquelas palavras ecoaram no coração de Lucas como um bálsamo. Dias depois, em uma manhã de domingo, enquanto estávamos na reunião, Lucas sentiu algo estranho. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, mas não era dor, era alívio. Ele me olhou e sussurrou: Mãe, eu sinto que estou curado. Não disse nada a ninguém naquele momento, mas no dia seguinte, ao refazer os exames, a confirmação veio. Todos os índices estavam normais. O médico incrédulo pediu para repetir os testes, achando que poderia ter havido algum erro. Mas não havia erro. Os resultados eram claros. A resistência à insulina havia desaparecido. O corpo de Lucas respondia normalmente à insulina, como se nunca tivesse tido nenhum problema. Quando voltamos para casa com os exames na mão, caímos de joelhos. Não havia palavras suficientes para expressar nossa gratidão. Lucas, com lágrimas de alegria, exclamou: Deus é fiel. Ele ouviu nossas orações. Naquela noite, em família, lemos juntos o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas especialmente para nós naquele momento. Nos dias que se seguiram, Lucas compartilhou seu testemunho na congregação. Ele contou cada detalhe da sua luta, das noites de dor, das orações desesperadas, da fé que mesmo quando fraquejava, era sustentada pela graça de Deus. Muitos irmãos choraram ao ouvir, e vários se aproximaram depois para dizer que haviam sido fortalecidos em sua própria fé. Um irmão mais novo, que também enfrentava problemas de saúde, disse a Lucas: Seu testemunho me deu esperança. Agora eu sei que Deus pode fazer o mesmo por mim. Hoje, passados alguns anos, Lucas está completamente saudável. Ele não precisa mais de dietas restritivas nem de medicamentos. Seu corpo funciona normalmente, como se nunca tivesse passado por aquela prova. Mas o mais importante não é apenas a cura física, e sim a transformação espiritual que ocorreu em nossa família. Aprendemos que mesmo quando não vemos a resposta imediata, Deus está trabalhando. Aprendemos que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. E acima de tudo, aprendemos que Deus não nos abandona nas nossas lutas. Ele está conosco, sustentando-nos com sua mão poderosa. Toda vez que olho para Lucas, vejo um milagre andando. Não um milagre que veio por mérito nosso, mas pela misericórdia de um Deus que se importa com cada detalhe de nossas vidas. E é com o coração transbordando de gratidão que escrevo este testemunho, não para glorificar a nós mesmos, mas para que outros possam ser encorajados a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parece escuro. Porque Ele é fiel, Ele ouve, e Ele age no tempo certo. Que este relato sirva para fortalecer a fé de quem o ler, que aqueles que estão passando por provações saibam que Deus não se esqueceu deles. Ele está ouvindo cada oração, cada suspiro, cada lágrima derramada em secreto. E no momento certo, Ele responderá, não sempre da maneira que esperamos, mas sempre da maneira que for melhor para nós. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.